Hoje a gente vai falar então sobre dióptero. O que é um dióptero plano? Primeiro de tudo, dióptero plano é o nome que a gente dá para qualquer sistema que seja formado por dois meios homogêneos e transparentes que sejam separados por uma superfície plana. Por exemplo, aqui a gente tem a superfície plana, do lado de dentro tem água, do lado de fora tem ar. E aí tem o desenho aqui de um lápis, como ele é de fato, essa parte de dentro, e como a pessoa enxerga ele, é o que está pintado mais escurinho aqui. Então, é exatamente o que está representado nessa imagem do lado. A gente vai entender a parte matemática do que está acontecendo aqui. Então, primeiro vamos entender fisicamente o que está acontecendo. O nosso olho tem, o nosso cérebro, na verdade, interpreta que os raios de luz se propagaram em linha reta. Então, o que a gente imagina? Que, na verdade, esses raios tenham vindo sem desvio. Então, eles teriam vindo daqui. Só que, na verdade, eles vieram do objeto, só que eles foram desviados a hora que eles mudaram de meio, sofreram a refração, dependendo do ângulo. Lembra? Então, esse daqui não sofreu desvio porque ele incidiu perpendicularmente a essa divisão entre a superfície, entre o ar e a água, né? Mas esse daqui, como ele não veio perpendicular, ele sofreu desvio. Então, o que acontece? Esse raio aqui chegaria no olho da pessoa e a pessoa interpretaria que ele veio em linha reta. Então, a pessoa entende que ele veio daqui, mesmo que na verdade ele tenha vindo daqui. Por isso que ela enxerga esse aqui e não o objeto de fato. Tudo bem? Então, vamos entender a matemática disso. Vou dar alguns nominhos aqui para as coisas. DI eu vou chamar de distância da ponta do lápis da imagem, do que a pessoa enxergou, até aqui a divisão entre os dois meios. DO eu vou chamar a distância do objeto da ponta do lápis de fato. N provém é o índice de refração do meio de onde a luz está vindo, nesse caso está vindo de dentro da água. N passa é o índice de refração do meio para onde a luz está indo, nesse caso a luz está saindo daqui de dentro porque ela é refletida no lápis, que está dentro da água, e passando para o ar, que é onde está o olho. Então, N provém é o da água nessa situação, e N passa é o do ar nessa situação. E A eu chamei essa distância entre a normal, que eu desenhei aqui onde aconteceu a refração, e esse outro ponto onde aconteceu a outra refração sem o desvio. Então, esse é o meu A. Vocês enxergam triângulos aí? Para facilitar, a gente já vai chegar nisso. Então, primeiro a gente vai ter que pensar nessa refração aqui. A gente tem um raio incidindo, formando um ângulo de incidência com a normal, que eu vou chamar de I, e a hora que ele muda de meio, ele muda de ângulo. E o ângulo de incidência não vai ser igual ao de refração, mas eles vão obedecer à lei de Snell, que a gente já viu. Então, lembrando que esses ângulos são sempre em relação à normal, por isso que eu desenhei a normal antes de tudo. Agora sim, os triangulinhos que eu tinha falado para vocês tentarem enxergar. Então, a gente tem um triângulo roxinho aqui dentro e um triângulo que eu fiz meio marronzinho aqui fora, grandão. E eu representei eles aqui do lado para ficar mais fácil da gente visualizar, porque aqui ia ficar tudo um por cima do outro. Então, com esses ângulos aqui, ó, eu deixei mais clarinho pra gente enxergar os valores, né? A altura do triângulo roxinho era o que a gente chamou de DI. E a altura do triângulo amarronzinho é o que a gente chamou de DO. E os dois têm a mesma base A, certo? Desenhei aqui. E ambos são triângulos retângulos, porque os dois contêm esse ângulo aqui que é 90 graus. Além disso, a gente sabe que esse raio aqui é o mesmo raio, aquele que o cérebro interpretou que não tinha sido desviado, né? Então, essa reta aqui é uma só. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, em relação a essas duas retas que são paralelas, eles são correspondentes, então eles têm o mesmo valor R'. Então, aqui no triângulo roxinho vale R'. Enquanto que no triângulo marronzinho, o que vai acontecer? A gente tem mesmo raciocínio, só que eles não vão ser correspondentes. Mas, ó, a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses dois angulinhos aqui estão formando um par de alternos internos, então eles também vão ser iguais, vão formar aquele Z do Zorro, lembram?
Então, a gente sabe que aqui vai ser I. E a gente pode considerar uma aproximação de que para ângulos pequenos, o seno e a tangente têm aproximadamente o mesmo valor. Então, o que vai acontecer? Aqui nesses senos, considerando que o I e o R sejam muito pequenos, eu posso substituir por tangente. Então, N provém vezes a tangente do ângulo de incidência vai ser o N passa vezes a tangente do ângulo de refração. E a tangente eu consigo calcular por esse triângulo, porque tangente é coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui também, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, A sobre DO no de incidência e A sobre DI no de refração. Aí a gente tem A dos dois lados, podemos cortar. E o que sobra? N provém sobre DO, porque eu vou multiplicar em cima com de cima, de baixo com de baixo, né? Embaixo do N provém tem 1, embaixo do N passa também tem 1. Chego nessa igualdade. Se eu inverter o N provém com o DI, só vou trocar eles de lado, porque eles seriam multiplicados, então eu posso trocar sem nenhum problema. Eu passo esse multiplicando e esse dividindo, eu vou chegar na fórmula mais importante do dióptero plano, que é o que a gente vai usar nos nossos exercícios. Então, a distância da imagem dividido pela distância do objeto é igual a N passa sobre N provém. E o que isso significa na prática? A gente tem duas situações diferentes. Quando a luz passa do N mais para o N menos, o que vai acontecer? Então, imagina que você está no ar, olhando para alguém que está dentro da água, ou olhando para uma piscina qualquer. Você olha para ela e o fundo dela está lá embaixo, só que na sua cabeça é como se ela fosse menos profunda, porque a imagem que você vai enxergar do fundo vai estar um pouco mais para cima do que estava o objeto de fato, exatamente como acontece com os peixinhos nessa situação. Porque a luz está vindo de dentro da água, porque lembra, para a pessoa enxergar, precisa de uma fonte primária iluminando, então, por exemplo, o sol está iluminando tudo aqui. Todas essas coisas de dentro da água vão refletir uma parte da luz que vai mudar de meio e chegar no olho da pessoa. Então, a gente vai pensar só a partir do momento em que eles refletem. Refletem a luz, vai estar saindo da água aqui dentro e passando para o ar. Então, ele está indo do meio com índice de refração maior, então do meio mais refringente para o meio menos refringente. E o que acontece é isso, a imagem vai ficar numa distância menor do que estava o objeto. Agora, se a luz estiver indo do N- para o N+, ou seja, do meio menos refringente para o meio mais refringente, vai acontecer exatamente o contrário. Se você está na água, então você é o peixinho agora, e você quer enxergar alguém que está fora da água. Então, imagina que vocês têm a habilidade de abrir o olho dentro da água, coisa que eu não tenho. Mas eu imagino que vocês tenham. Então, você está ali dentro da água, a luz está vindo da pessoa de fora que você quer enxergar e chegando no seu olho. Então, o N provém é o ar, nesse caso, do gato. E o N passa é para a água, que é onde você, peixinho, está querendo enxergar. Você é o observador. Então, você vai ver o gato mais longe do que ele está de fato. É o contrário do que acontecia nessa situação. Tudo bem? É isso.